Olá, eu gostaria de ir direto ao assunto e começar o vídeo de hoje frisando um ponto que eu acho que é extremamente importante. Não existe fórmula mágica para você se tornar um bom escritor. Não existe uma sequência de passos que sejam garantidos que vão tornar você um bom escritor. Existem coisas que você vai ter que fazer, independente de qualquer coisa, como por exemplo, ler. Você tem que ler. Se você não ler muito, provavelmente você não se tornará um bom escritor. Mas não existe fórmula mágica, não existe sequência de pontos que se você seguir, você vai com certeza absoluta se tornar um bom escritor. Mais importante, não existe atalho. Quem disser para você que isso não é só com relação a escrever, mas com relação a qualquer atividade complexa que você vai tentar empreender. Se alguém disser para você que existe uma fórmula fácil para você chegar a esse ponto, uma fórmula que envolva pouco esforço, pode ter certeza de uma coisa: ou essa pessoa está querendo teu dinheiro, ou ela não sabe do que ela está falando. De qualquer jeito é melhor ficar longe dela. Mas embora não exista uma fórmula mágica para se tornar escritor, é claro que existem conselhos que são muito importantes. E hoje eu gostaria de falar sobre o conselho que eu considero, pelo menos, o mais importante individualmente. Se eu pudesse escolher todas as coisas que eu já ouvi a respeito de escrever e eu pudesse isolar aquela que foi individualmente a mais importante para mim, eu elegeria essa. Então seja bem-vindo, esse é o segundo vídeo do nosso Papo Reto por Linhas Tortas. Eu sou Jorge Alexandre Moreira. A razão pela qual eu considero o conselho do vídeo de hoje tão importante foi por causa dos efeitos que eu observei em mim depois que eu comecei a aplicá-lo. Então pura e simplesmente, eu não terminava meus trabalhos antes de eu começar a aplicar esse conselho, e depois que eu comecei a aplicá-lo, eu comecei a terminá-los. Então, eu terminava trabalhos pequenos, de 3, 5 páginas, mas qualquer coisa que era um pouco maior era bastante complicado, não chegava no final. E o conselho é simples, embora esteja muito longe de ser fácil. Não fale sobre o que você estiver escrevendo. Não fale. Não converse com a sua mulher, não converse com o seu marido, seu namorado, não poste no Facebook, não poste no Facebook, pelo amor de Deus, não fale com seus amigos sobre a ideia incrível que você está tendo e que você vai começar a escrever, ou que você já começou a escrever. Não fale. Tem vários autores que advogam isso, não só sobre como escrever, tá? Advoga-se isso sobre projetos em geral, mas sobre escrever especificamente, que é o nosso assunto, eu vou dizer pelo menos o que eu acho que acontece comigo. A história que eu quero contar, a história que eu quero escrever, ela aparece dentro de mim como se fosse uma história que eu soube e que eu quero contar para alguém. Tá? Então é como se algum amigo teu te contasse uma coisa muito incrível que tivesse acontecido e você falasse assim: caramba, eu tenho que contar tal coisa para fulano, ou eu tenho que contar tal coisa para alguém, seja o que for. Tem histórias que elas queimam dentro de você, ela tem essa característica. E quando eu conto isso para alguém, quando eu falo sobre isso para alguém, sobre essa história que eu quero escrever, ou que eu estou escrevendo, dentro de mim eu já resolvi. Eu já resolvi aquele desequilíbrio, aquele incômodo que tinha dentro de mim, que me fazia sentar para escrever, ele já está apaziguado. E, cara, escrever é difícil. Tem dias que a coisa flui maravilhosamente bem, mas isso não é a regra. Você encaixa o roteiro, tem situações que você não sabe como vão resolver, tem situações que você sabe o que vai acontecer, mas que você não sabe como descrever. Tudo isso é difícil. E para você ter a força dentro de você para colocar isso aí para fora do mundo, você vai ter que ter essa coisa queimando dentro de você. Então, para mim, o motivo é esse. Se a gente quiser entrar na neurologia da coisa, se, por exemplo, eu coloco um monte de eletrodos na cabeça de uma pessoa e eu mostro para ela uma vela acesa, acende em determinadas áreas do cérebro. Aí você pede para a pessoa fechar os olhos e imaginar essa mesma vela acesa. E as áreas do cérebro que se acendem são muito parecidas. Então, o que se acredita que você, dizendo que fez uma coisa, imaginando que você fez uma coisa, é como se você já tivesse saciado parte da vontade de fazer. Eu não sei se é exatamente essa a explicação. Para mim, funcionou.
eu falava sobre o que eu escrevia e não era essa época em que tudo é compartilhado, em que as câmeras estão dentro das nossas casas, estão apontando para a comida que a gente está comendo, para tudo que a gente está fazendo. Eu senti uma clara diferença. Agora, é claro que isso não está escrito na pedra. É claro que isso não funciona para todo mundo. Pode ser que isso não funcione para você. A gente pode imaginar, por exemplo, o caso das pessoas que trabalham em equipes, que trabalham com novelas, que trabalham com roteiros. Então, quer dizer, essas pessoas elas têm que compartilhar o tempo todo aquilo que elas estão fazendo. E o trabalho delas chega no final. Mas pode ser por vários motivos. Pode ser porque essa pessoa tem capacidade de fazer isso dessa forma. Pode ser também pelo fato dessa pessoa estar numa equipe, quando um fraqueja, o outro carrega. O motivo não importa. Descubra aquilo que funciona para você. Se não funcionar para você, eu espero que você siga tentando e descubra o que efetivamente funciona para você. Um grande abraço, eu sou Jorge Alexandre Moreira e esse é o Papo Reto por Linhas Tortas. Siga escrevendo.